ZYC 598, Rádio Alternativa FM 104,9, uma associação de rádio comunitária de Carmo do Rio Verde, Goiás. Avenida João Marinho de Souza, número 18 Centro, Alternativa FM 104,9. É hora de notícias. 11h07. Bom dia, hoje, quarta-feira, 23 de maio de 2012. Olha, já está aqui presente o Dr. Delcio, esclarecimento, o professor Adriano. Lembrando você de casa, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, o dia mais bonito do mês é 23 de maio. O 23 de maio fica marcado, né? Dr. Delcio, muito obrigado pela sua vinda aqui, esclarecimento, bom dia. Bom dia, Leomar. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Quero cumprimentar todos os nossos ouvintes e toda a população nossa de Carmo do Rio Verde e região. Mais uma vez é uma satisfação poder estar aqui com você, Leomar, principalmente hoje, né? Dia 23 de maio, aniversário dele, viu, gente? Merece aqui os parabéns de todos nós presentes. Muito obrigado, que doutor. Deus dê muita vida e saúde para você, Leomar. Muito obrigado. Dr. Delcio, a respeito aí, vamos falar um pouquinho aqui, já chegaram umas perguntas aqui. E, como sempre, vamos falar aqui a respeito da matéria do jornal, né? Que deu uma certa repercussão. O que você tem a dizer? Veja bem, Leomar. Chega a véspera de eleições, surge de tudo, né? Surge matérias boas, matérias ruins, críticas. Isso faz parte de um processo democrático, né? Eu acho que toda pessoa que põe seu nome à disposição da comunidade, se tornando homem público, é alvo de crítica, é alvo de elogios, e isso faz parte da política, né? Então, essa matéria, Leomar, eu acho que foi uma matéria infeliz, não foi uma matéria minha. Quero deixar bem claro para a nossa comunidade que não foi o autor da matéria, não foi eu. Isso foi o editor do jornal, o Ailton, conhecido como Pelota, que pôs a matéria no jornal de opinião própria dele. E, inclusive, eu estava viajando, fiquei 4 dias fora, e o pessoal me ligou, tem uma matéria aqui, o pessoal está tirando cópia, distribuindo, falando mal de você aqui. Aí eu liguei para o editor do jornal e indaguei dele a situação, por que ele havia colocado a matéria daquele jeito. Ele falou, não, é ponto de vista meu. Então eu falei, então você vai lá na rádio e presta esclarecimento para a comunidade, que a comunidade está achando que eu coloquei a matéria e os adversários estão tentando mudar a forma que a matéria foi colocada. Mudando de uma forma para denegrir a minha imagem como meu público, como sou pré-candidato. Doutor Delcio, a gente recebe aqui os jornais de várias circulações aqui do nosso município, e quando eu peguei o jornal ali, a matéria, eu sabia que tinha uma terceira pessoa falando ali. Eu acho... E como eu tenho costume de acessar aí na internet vários jornais do país afora, a gente vê aquela matéria, simplesmente a gente guarda. Agora, a interpretação do povo aqui do Carmo foi diferente. Não, Leomar, veja bem. Na realidade, se você for ler na íntegra a matéria, você vai entender. Correto. O editor do jornal fez elogios à candidatura e fez críticas da administração pública, do perfil da cidade de Carmo do Rio Verde. E os adversários, aproveitando disso, e aproveitando da simplicidade da população, tirou aí não sei quantas mil cópias. E os adversários, os pré-candidatos, principalmente os pré-candidatos, não todos, mas a maioria deles, distribuindo de porta em porta e falando uma forma diferenciada. Porque normalmente as pessoas, principalmente as pessoas mais simples, não leem a matéria. Então ela pega o papel e a pessoa fala, olha aqui o que ele está falando aqui. Então, uma forma de denegrir nossa imagem. Sabe por quê, Leomar? A comunidade, graças a Deus, abraçou a nossa pré-candidatura, vendo que a gente tem um perfil de poder mudar o rumo de Carmo do Rio Verde. Nosso perfil de pessoa honesta, pessoa trabalhadora, que tem visão com a administração pública, né, porque eu milito muito nessa área, e a população vê a gente com bons olhos, vê a gente como um forte pré-candidato à Prefeitura de Carmo do Rio Verde. E isso, de certa forma, incomoda os adversários, porque os adversários sabem que a gente está bem na pretensão eleitoral e, de alguma forma, eles querem deturpar, querem denegrir a gente e confundir a cabeça do eleitor ao ponto de não querer votar na gente. Eu acho, Leomar, tenho certeza, que nós, de Carmo do Rio Verde, principalmente a população, temos que analisar a política de forma diferenciada, deixar de analisar essa política suja que sempre existiu aqui. Toda política aqui tem distribuição de papelzinho na rua. Acho que isso é uma política antiga, ultrapassada. Eu acho que, na verdade, todo mundo conhece o perfil de cada candidato, conhece o passado, o presente de cada candidato e sabe, na verdade, quem poderia e quem poderá ser o melhor administrador para a nossa comunidade.
Com certeza dá para fazer um julgamento, viu, doutor? Doutor, seu conceito do perfil do administrador público. Olha, mano, primeiramente falar, o Zé de Fátima deu uma entrevista, foi feliz na colocação dele, e até aproveitou assim, um pouco de ponto crítico naquela edição do jornal, falando que o administrador público não tem que ser bonito, porque não é um concurso de beleza. O Zé de Fátima está inteiramente certo, eu também concordo dessa ideia. Eu acho que se eu colocar ou falar que um administrador público tem que ser bonito, eu estaria subestimando a minha própria inteligência e a inteligência da comunidade. Eu não seria tão infantil ao ponto de colocar isso em matéria. Nós sabemos que para ser bom administrador, primeira coisa, você tem que ter conhecimento daquilo que você vai fazer. Para você ser advogado, você tem que ter conhecimento das leis. Para você ser médico, você tem que ter conhecimento do corpo humano e da medicina. E para você ser homem público, para ser prefeito de Carmo do Rio Verde ou de qualquer outra localidade, você, primeira coisa, tem que ter conhecimento de administração pública. E eu, graças a Deus, tenho conhecimento. Você conhece, Leomar, o meu passado? Nós vivemos a infância juntos aqui no mesmo lugar. Lembro quando seu pai ainda tinha a venda, né, lá onde era hoje é o Sou Jason. E você sabe, a minha vida... a Casa do Arte. Minha vida sempre foi simples. Meu pai, todo mundo conheceu, o Dinezinho, o barbeiro, ali da rodoviária, em outros pontos da cidade. Pessoa simples, humilde, minha mãe, costureira. E meu passado não é diferente. Eu vim de uma origem muito simples, muito humilde, mas sempre, Leomar, tinha uma coisa na minha vida. Sempre fui honesto e dedicado. Fui trabalhador rural, fui tratorista, inclusive o Dalmirim, o Bodão, o Mala lá do outro lado, que assim chamamos, foi colega meu de trabalhar na lavoura, o Delei, enfim, outras pessoas. Depois fui promovido, Leomar, a tratorista. Fui também tratorista por algum tempo. Trabalhei, inclusive, Solegar Paim, testemunha disso. E depois fui bancário, né? Minha vida sempre foi uma vida labutada, sempre foi uma vida batalhada. E assim que eu comecei a trabalhar no banco, até quem me arrumou, na época foi o Guimar Hernandes, filho de Sonizão, que me arrumou emprego no banco. E ali, eu achava que se eu fosse bancário, para mim, eu estava realizado. Quando eu entrei, eu vi que não era aquilo, que eu teria que progredir mais ainda. E aí foi quando eu fiz vestibular, passei, e tinha que trabalhar, Leomar, o dia todo, e estudar à noite para custear meus estudos. Então, minha vida nunca foi fácil, mas sempre fui muito batalhador, e vou continuar sendo, porque meu objetivo é de crescer e de evoluir. E eu acho que o que Carmo do Rio Verde precisa é disso, de evolução, de prosperidade, e de homens honestos e verdadeiros. Não é essas pessoas que tentam fazer uma política suja, ultrapassada, de querer denegrir a imagem das pessoas. Você já pensou, Leomar? Olha bem, se nós formos analisar o perfil dos pré-candidatos, não vou dizer todos, mas a maioria deles já foram prefeitos. Já pensou se nós formos puxar o histórico deles, as irregularidades, as coisas erradas que eles fizeram? Essa bobaginha do jornal é uma coisa muito insignificante, perto do passado, do presente, de alguns pré-candidatos que hoje tentam, de forma injusta, denegrir minha imagem e, com isso, ganhar uma pretensão eleitoral injusta em detrimento da nossa pré-campanha. Doutor Delcio, os adversários usam a matéria para me denegrir, correto? Sem dúvida. Qual que é a sua visão a respeito dessa baixaria? Porque não pode simplesmente usar do jornal, de uma matéria daquela, para tentar acabar com a sua profissão, com a sua intenção de ser um futuro, né, prefeito de Carmo do Rio Verde. Eu sei, eu conheço, a população conhece você de perto há muitos anos. A sua vida também não pode acabar num simples fato, numa matéria daquela. Eu acho que isso aí foi os adversários aproveitaram, e aquilo que eu falei, e entrega os papéis mudando a versão da entrevista, como se eu tivesse falado coisas que eu não falei. Então, eu só queria pedir à comunidade o seguinte: analisa o perfil de cada candidato, do passado, do presente de cada candidato, e se achar que a gente realmente é pessoa interessante, que tem a condição de mudar o rumo de Carmo do Rio Verde, que hipoteca o nosso apoio, e já tem, viu, Lamar? A comunidade tem me abraçado com muita força, com muita coragem, com muita vontade de nos colocarmos lá na prefeitura. Isso tem desagradado os políticos velhos, ultrapassados, que fazem essa campanha draconiana, ultrapassada, né? De denegrir, de distribuir papel. Já pensou se eu for pegar papel
dos ex-prefeitos que já passaram por aqui, os pré-candidatos, e distribuir na rua, eu vou ficar um mês distribuindo papel deles aqui. Mas não é assim que nós fazemos política. A gente tem que respeitar o eleitor, a gente tem que respeitar a comunidade e não tentar confundir a cabeça deles para votar na gente na marra. Doutor, você hoje é o pré-candidato do governo do Estado de Goiás. Veja bem, Leomar, nós temos a bancada hoje do governo, né? Eu estou no PSDB e tem vários partidos ligados à base do governador Marconi Perillo. Nós temos o PSDB, nós temos o PPS, nós temos o PTB, nós temos o PSB, enfim, nós temos hoje 5 partidos ligados a nós. E tem também outros partidos ligados que não fazem parte da minha aliança, que também são ligados ao governo. Agora, quem vai ser o candidato do governo? É quem realmente estiver melhor nas pesquisas. Então, acho que é por isso que eles sabem que eu estou melhor e quer, de certa forma, me bombardear para que ele seja o candidato mais forte da base do governo. Mas eu tenho certeza e confio na população, e a população confia na minha capacidade de poder melhorar a Carmo de Rio Verde. Doutor Delcio, por que você colocou o seu nome à disposição como pré-candidato a prefeito aqui de nossa cidade? Olha, mas justamente por isso. Por amar a Carmo de Rio Verde. Já falei isso em outras oportunidades. Tive muitas propostas boas para mim sair de Carmo de Rio Verde, de Goiânia, Anápolis, em outros escritórios, grandes escritórios. Mas não, eu sempre amei Carmo de Rio Verde, gosto de viver aqui. Eu prefiro viver mais modestamente aqui do que viver rico em outro lugar. Eu acho que o importante é o bem-estar da gente, o bem-estar da família. E eu hoje, Leomar, eu sei que eu tenho capacidade de administrar Carmo de Rio Verde, porque eu estou preparado psicologicamente e tenho conhecimento da vida pública, de como que funciona a prefeitura, os débitos, os créditos, os recursos federais, estaduais e os recursos municipais, como deverão ser distribuídos, como deverão ser gastos. Então, acho que por isso, por amar Carmo do Rio Verde e por estar preparado e por ter minha vida profissional realizada, eu acho que é a hora, é oportuno e o meu sonho é poder dar uma contribuição para a minha cidade. Ok, doutor, antes de fazer uma pergunta para o senhor, é o seguinte, tem uma nota aqui, do Colégio Sebastião Lourenço, segundo informações, as mães ontem que fizeram as limpezas das salas de aulas, pagamento em atrasos, merendeiras, porteiro e servente. Então, mais uma vez aí, funcionário sem dinheiro não dá para fazer nada, né, doutor? Mas antes tem uma pergunta aqui. É uma vida triste, funcionalismo público de Carmo Rio Verde. Doutor, você como advogado da associação, como está a situação do pagamento dos servidores? Uma reclamação aqui já, né? Olha, Omar, inclusive eu quero fazer aqui uma ponderação. O pré-candidato do PMDB veio aqui na última entrevista dele tentar denegrir a imagem do advogado da associação, falando que a gente está ludibriando os funcionários, mentindo, inventando, enganando os funcionários públicos. Eu acho isso um desrespeito, até porque ele é meu colega de profissão, tenho maior admiração, maior respeito por ele, de falar que a gente está tentando ludibriar o funcionalismo público. Isso não é justo, não é verdadeiro, porque nós estamos nessa batalha com os funcionários públicos de Carmo Verde há 3 anos. Por que há 3 anos atrás ele não se dispôs a ajudar o funcionalismo público? Porque nós sabemos aqui da história do passado, Leomar, que foi o único prefeito da história de Carmo de Rio Verde que pagou meio salário mínimo para merendeiro e porteira servente. E que só queria dar aumento para os apaniguados dele de partido. Inclusive uma lei foi votada pela Câmara para dar aumento de salário e ele não sancionou essa lei. Quem teve que sancionar essa lei foi o presidente da Câmara na época. Então eu acho assim, vamos jogar limpo, vamos fazer uma política transparente. Nós, Leomar, para nós crescermos na nossa profissão e nós crescermos politicamente, nós não temos que denegrir a imagem dos outros concorrentes, não. Nós temos que mostrar que nós estamos preparados, que nós temos capacidade de notícias. 11 horas e 22 minutos. Estamos entrevistando aqui o Dr. Delcio José dos Santos, pré-candidato à Prefeitura de Carmo do Rio Verde pelo PSDB. Doutor, tem 3 perguntas aqui. Não, mas só, você me permite, com todo respeito, não querendo atrapalhar a ordem da sua entrevista, só pegando um ganchinho dessa questão do funcionalismo público, que ele falou que a gente estava querendo denegrir, iludibriar, mentir, tapear o funcionalismo público, falando que ia bloquear o dinheiro. Veja bem, Leomar, o que nós temos feito ao longo desses 3 anos é lutar pelos interesses dos servidores públicos, né? Alguns satisfeitos e outros não, às vezes com a nossa atuação. Nós temos que respeitar. Agora,
todos os mecanismos legais, tanto administrativo como judicial, a gente tem tomado. E tem entendimento, sim, de que cabe bloqueio de verba pública para pagamento de salário, porque o salário é alimentos. Ele sobrepõe, porque se o funcionalismo público parar, Leomar, a administração pública para, e isso traz um prejuízo coletivo. Então, o Ministério Público, associações, têm, sim, requerido ações judiciais para bloquear. Agora, se vai bloquear ou não vai, pelo menos é a tentativa, é a única tentativa que nós temos de tentar fazer o prefeito colocar a folha de pagamento em dias. Inclusive, Leomar, propomos a ação aí, a ação número 149575, agora de 2012, uma ação cautelar inominada, associação contra o município. E o juiz despachou esse processo agora, dia 16/5, falando assim: antes de analisar o pedido de bloqueio requerido na peça inicial, determina a citação da Prefeitura Municipal de Carmo de Verde para apresentar defesa no prazo legal, bem como para que preste informações acerca do cumprimento do termo de ajustamento de conduta de folhas 19 e 20. Então, veja bem, nós já temos um avanço. A ação foi proposta, o juiz já analisou e mandou o município prestar conta da informação do cumprimento do acordo. Então já é uma evolução, é uma tentativa. Então qual seria, o outro sábio advogado, qual seria a saída de quitação da folha de pagamento? Uma ação de cobrança que leva aí 4, 5, 10 anos? Não. Então a saída é essa. Se vai dar certo ou não, é uma tentativa, é a única tentativa que existe. Então as pessoas não podem pegar isso como um bastão para bater na gente. O que as pessoas e o funcionalismo sabe, Leomar, é que nós temos de todas as formas tentado resolver o problema da folha de pagamento. Ok, olha, você de casa, como sempre, aqui a imparcialidade total, as perguntas chegaram aqui, vou fazer do jeitinho que chegou aqui, viu, doutor, as perguntas. E pois você, não, estou à disposição, Leomar. E você que for um pré-candidato sentir-se ofendido, direito de resposta, ok? Pedido de gravação através de ofício. O Jairo da Vila Reis achou muito feia a atitude do Geraldo Reis e Zé Gomides, diz o Jairo, né? Que estava distribuindo cópias do jornal, tentando denegrir sua imagem, sendo que o passado deles é pior. O que você tem a dizer sobre isso? Pergunta do Jairo Vila Reis. Então, a comunidade, os eleitores, não quer briga, bate-boca, baixaria em campanha. O que a população quer é resultado, é de quem tem melhor condições de administrar Carmo de Rio Verde. Sabemos aí que a maioria dos pré-candidatos vem fazendo propostas indecorosas, mentiraiada, para tentar enganar o eleitor. Agora, eu acho que a atitude deles é uma atitude vulgar, uma atitude infantil, desnecessária, demonstrando um certo desespero e demonstrando um certo despreparo de fazer uma baixaria. Isso é coisa da política de 20 anos atrás. Nós temos é que modernizar, nós temos é conscientizar as pessoas de escolher um candidato justo para administrar a nossa cidade. Mais uma pergunta aqui do Edmar, bairro Vila Reis. Ele diz assim que o ex-prefeito Geraldo Reis desistiu da última candidatura, deixando seus companheiros na chapada. Diz o Edmar. Não elegendo nenhum vereador. E gosta de fazer a política, né, não compatível com a atual, mas diz aqui a política suja, e distribuir papel. O que você acha disso, doutor Delcio? É uma pergunta mais ou menos a mesma resposta anterior. Eu fico envergonhado dessas atitudes. Eu acho que se eles são competentes, ele tem que mostrar a sua competência. Né? Todo mundo aqui em Carmo do Rio Verde sabe quem é quem tem um passado limpo, um presente limpo, ou sujo, todo mundo sabe. A comunidade tem dado resposta nesses outros candidatos em eleições anteriores, justamente por repudiar, por não gostar desse tipo de atitude. Eu fico envergonhado saber o preparo deles de agir dessa forma. Então, acho que quem teria que dar a resposta é a comunidade que tem que reprimir e não comungar desse tipo de campanha vergonhosa. Perdão da palavra. Doutor, o segundo bloco aqui com o professor Adriano já faz presente aqui, já são 11 horas e 27 minutos, como o primeiro bloco é 30 minutos, falta 3 minutos. E vamos atender aqui, da medida possível aqui, mais 3 perguntas. O vereador Júnior Marra agradece ao doutor Delcio por colocar seu nome à disposição como pré-candidato a prefeito, sabendo que, segundo o vereador Júnior Marra, é a melhor opção. Muito obrigado, Júnior Marra, pela participação. E estamos aí, como eu disse, o nosso nome está à disposição, está despontando e está incomodando os adversários. Você já viu, Leomar, quando você vai um pé de mexerica azedo, você não atira pedra nela
para pegar mexerica azeda. Você só vai atirar pedra no pé de mexerica doce, né? Então, isso tem incomodado, mas faz parte do processo eleitoral e quem vai julgar a atitude dessas pessoas é a própria comunidade. O ouvinte aqui do bairro, aqui do centro, o Geraldo Cordeiro, parabeniza você pelo esclarecimento. Muito obrigado, o meu companheiro, meu amigo Ladim, pessoa que eu prezo e respeito muito. Muito obrigado pela participação. Um ouvinte, Fagner, não sei se se compete aqui e tal, mas esse mesmo, Fagner, bairro Vila Reis, diz assim, ó, diz que você não precisa ficar se justificando e preocupando com essas picuinhas, pois Carmo do Rio Verde sempre foi assim. Apenas apresente seu plano de governo, caso seja ganhador, né, para administrar bem. Fagner, aqui do Fagner. O Fagner está certo, brilhante a ponderação do Fagner, mas a gente vem dar uma satisfação, Leomar, porque senão uma mentira vira verdade. Eu acho que a gente tem que se defender para que isso não afeta a inteligência e a vontade do eleitor, que ele realmente vota naquilo que ele acha melhor, e não por mentiras e falcatruas políticas, né? Então o Fagner foi feliz na sua colocação, e nós só não vamos falar o que nós teremos de plano de governo, porque a nossa lei eleitoral não nos permite, né, Leomar? Não permite, né, doutor? Doutor, fica à vontade aí, mais alguns esclarecimentos? Não, Leomar, agradeço mais uma vez a oportunidade. Quero agradecer a comunidade, os amigos que têm hipotecado apoio à nossa pré-candidatura, nos incentivando. Eu acho que a política tem que ser limpa, uma política honesta, de proposta e de respeito ao funcionalismo público. Mais uma vez, obrigado. Passar daqui a pouco a palavra para o Adriano, professor combatente, esclarecido e culto. E agradeço a todos pela paciência e pelo o reconhecimento do nosso trabalho. Um abraço. Ok, muito obrigado pela sua vinda aqui. Olha, você aí de casa, sentiu-se ofendido? Marca aqui direito de resposta. Aqui em imparcialidade total, eu jamais aqui quero ficar de lado de algum pré-candidato, ok? Como sempre aqui, a gente abre espaço para toda a programação, todos os eventos culturais aqui. Rádio Comunitária é isso aí, ó. Direito de expressão. Apoio Cultural. Apoio Cultural. Suprema Advocacia. Atendimento com os advogados.